Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura. Eu sou o professor Lucas Limberti e esse é o ESAG Vestibulares. Hoje nós vamos tratar de um tema fundamental que vai dar um embasamento para você responder várias questões que caem nos principais vestibulares, especialmente de teoria literária ligado à escola do realismo, claro, e da tendência naturalista. Com essa explicação, você vai ter embasamento para resolver questões, por exemplo, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, do Machado de Assis, que é realista, do Curtiço, né, do Aloysio Azevedo e tantos outros livros aí do final do século XIX, tá certo? O final do século XIX, né, a segunda metade do século XIX, marca o surgimento de uma escola literária que vai questionar os valores burgueses. A sociedade passa por intensas transformações, industrialização, surge duas classes sociais bem marcadas, que é a burguesia e o proletariado, e o avanço da ciência e das teorias cientificistas, né? Por exemplo, o positivismo, o darwinismo, o determinismo social, que inclusive fundamenta aí os romances de tese naturalistas, o positivismo, enfim, uma série de teorias cientificistas que vão colocar esses escritores como se fossem cientistas, né? Então, o adultério, a traição, a crítica aos valores dos estamentos matrimoniais, a quebra do celibato clerical dos padres. Então, você tem uma série de situações que vão, no fim das contas, chacoalhar o mundo burguês. Olha, em Portugal nós temos o termo junto, realismo, tracinho, naturalismo. Se usa como um termo único, por exemplo, para caracterizar figuras como essa de Queiroz. No Brasil, e esse é o ponto que eu quero chegar aqui com vocês, nós temos um termo separado, realismo, tracinho, naturalismo, muito em função da genialidade do nosso bruxo do Cosme Velho, o Machado de Assis. Então, o Machado de Assis conseguiu escrever de uma tal forma que a gente precisa separar. Então, percebam que eu estou fazendo com vocês aqui uma separação fundamentalmente brasileira, tá? Então, realismo, naturalismo estão conectados no mesmo período, porém no Brasil cada um tem uma peculiaridade. Lembra que a escola é o realismo, né? E o naturalismo é essa tendência. E tem alguns pontos que você precisa separar, por exemplo, para analisar Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é realista, e o Curtiço, que é naturalista, tá certo? Do mesmo período, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881, e o Curtiço em 1890. Mas vamos para as diferenças fundamentais aí dessas duas obras. Bom, o romance realista se pauta na perspectiva do romance psicológico, o romance documental, ou seja, um mapeamento daquilo que o narrador, normalmente em primeira pessoa, contando suas memórias, pensa, né, com inserções digressivas, enfim, uma questão cronológica que documenta um fato, uma questão não cronológica, me desculpe, que documenta um fato. Tá certo? Quando eu falo documental é assim, é que documenta a realidade, né? Por exemplo, Dom Casmurro documenta a perspectiva do Bentinho para Capitu. E aí se traiu ou não traiu, se ela traiu ou não traiu o Bentinho, fica na mão do leitor. Já o romance de tese naturalista, ele se pauta na ciência, portanto a ciência ele prova para a gente por intermédio de uma tese, né? Como se o escritor fosse um cientista que olhasse para os seus ratinhos de laboratório e determinasse coisas, e essas determinações são sempre degradantes em função da denúncia social que o realismo se propõe a fazer, né? Aliás, a palavra realismo, ismo, esse sufixo significa crença, e real vem do latim res, que significa fato, portanto, crença no fato, numa verdade. E é a verdade que ele quer denunciar, né? Por exemplo, vamos pensar numa situação assim, se eu tenho, a gente sabe, existem padres pedófilos? Existem. Todos os padres são pedófilos? Não são. Mas qual padre o realismo escolheria? Obviamente, aquela verdade que faz a denúncia, portanto, o padre pedófilo. É mais ou menos isso que a gente vai perceber como tematização dessas duas escolas. Outro ponto fundamental são as análises, né? Então, você vai perceber que uma coisa está amarrada à outra. No realismo, nós temos uma análise externa e interna. O Machado diria que é a ironia anatômica, o que é e o que parece ser. Já no naturalismo, nós temos uma análise externa, com pouca profundidade psicológica, onde os personagens são, inclusive, zoomorfizados, ou seja,
transformados em animais, tá certo? É o processo de coisificação, insignificância e desumanização que o capitalismo e as suas forças industriais, etc., vão exercer, né? A burguesia exercendo no proletariado, tá certo? De alguma maneira, transformar esses personagens em bichos, né, com comportamentos instintivos, é fazer uma crítica a esse sistema opressivo. Outro ponto fundamental é a ênfase psicológica e a ênfase biológica, né? Aqui a ênfase psicológica, claro, amarrado a essa avaliação interna do personagem, tá certo? Ao que pensa, então, por exemplo, Brás Cubas, né, Memórias Póstumas, o tempo todo nós estamos presos ao que ele pensa, né? Então ele vai levando a narrativa de acordo com os imediatismos psíquicos que o levam a pontos de reflexão. Já na ênfase biológica nós temos aquela coisa comportamental, até ligada a processos como o darwinismo social, né? Você tem lá no Curtiço o João Romão, que é pobre e vai enriquecendo como se fosse um processo involutivo, digamos assim, ligado a uma crítica social desse acúmulo de capital. E outras patologias também instintivas, né? Já no realismo nós temos a classe dominante, então normalmente vai se trabalhar com as situações da burguesia, tá certo? E aqui a classe dominada com a pobreza, os proletários. E por fim, no realismo nós temos sempre uma interpretação indireta, ou seja, você dá a entender aquilo, o leitor tira algumas conclusões, né? Você pegar, por exemplo, um Memórias Póstumas de Brás Cubas, o narrador ele fala, né, para Eugênio, por exemplo, na cabeça dele, ele fala não, ele pensa, né, por que coxa se bonita, por que bonita se coxa, por que coxa se bonita, ou seja, e acabei não ficando com ela, né, ou seja, não ficou com ela porque ela tinha uma deficiência física, então, por trás, né, indiretamente, ele está dizendo isso. Já o naturalismo não dá nada a entender, ele fala na cara, ele diz, até porque a comprovação da tese se dá muito em função de uma prova, né? Você precisa provar algo. Então você se baseia nas teorias cientificistas e comprova aquilo diretamente, sabe? 1 mais 1 igual a 2 no naturalismo, não tem muito segredo, tá certo? Bom, eu espero que com essas dicas dê para você aí mapear bem o realismo, que é a escola, e o naturalismo, que é a tendência, tá certo? Então, até a próxima!